Bom dia! Nós estamos aqui na biblioteca do Colégio Estadual Professor Jamil, com um projeto com a turma do 8º ano, que se chama Projeto Nossa Cidade. A ideia desse projeto surgiu em função de alguns alunos estarem com baixo desempenho na sala de aula. E em função disso, a coordenação pedagógica, junto com a equipe gestora da escola, pediu que a biblioteca organizasse um projeto que fizesse com que os alunos que estão com uma nota mais elevada, com menos dificuldade, pudessem ter acesso a um outro tipo de conhecimento. Baseado nisso, aliado aos projetos que a biblioteca já desenvolvia, do projeto de museu, nós, em conjunto com a turma, pode mostrar, Brenda, a turma? E você também? Nós escolhemos falar sobre as ruas, prédios, lugares, pessoas da nossa cidade. O projeto se chama Nossa Cidade. E, como parte desse projeto, nós precisamos saber algumas informações específicas sobre o bairro Boa Nova, a fundação do Centro Espírita Luz e Caridade, e a pessoa convidada nesta manhã para falar um pouco sobre a vida do pai, fundador, líder religioso da comunidade, que também trabalhou muitos anos nessa escola e veio contribuir com essa fala dela aqui hoje pela manhã. Com vocês, Francisca Dark. Bom dia. Então, nós estamos felizes de estar aqui, agora do outro lado, né? Não como profissional mais da educação, mas como cidadã, e cidadã preocupada com a cidade, né? E preocupada principalmente com o entendimento de vocês e aprendizagem e reter, então, a história da nossa cidade. E meu pai foi um dos pioneiros daqui do município, e o qual ele foi fundador, juntamente com o senhor Gênio e Dona Maria, do setor Boa Nova, e mais tarde o processo, então, da municipalização ele conduziu. Então nós vamos falar um pouquinho dele, né? Nós vamos contar um pouquinho de onde ele veio, nós vamos falar um pouquinho da sua família, a origem dessa família dele, de onde eles vieram, para onde, até chegar a Piracanjuba, que então chegou aqui em Professor Jamil. Nós vamos fazer esse caminhar, né? Nós vamos caminhar então. Muito bem, então, como a professora já disse, a primeira fase da vida do seu Alírio é a fase em que ele ainda não morava na nossa região, né? Mas que tem uma ligação extrema com a questão da identidade negra, da herança da escravidão, porque é com base todos esses aspectos que nós pertencemos a uma comunidade quilombola também, porque a base originária da comunidade, nós pertencemos a um território quilombola que agrega Cromínia, Piracanjuba, Professor Jamil. Então é um território vasto onde houve a mão de obra escrava, a produção principalmente das grandes fazendas de gado, né? Depois dedicada à pecuária, e essa vocação fez com que a mão de obra escrava negra fosse introduzida aqui no estado de Goiás, especificamente na região que hoje seria o distrito, né, de Professor Jamil, e que futuramente se tornaria cidade. Então, Dark, vamos lá, de uma forma bem suave, bem light, né, bem leve, como que era o seu Alírio na infância, como foi a trajetória dele até ele nascer lá na cidade de... Bom, a trajetória dele, da família dele, vai iniciar em Minas, não sei bem a localidade, mas é Minas Gerais. Ele veio de uma família escrava, né? A família dele era toda escrava, a avó dele, então nas memórias dele, que ele passava pra gente, ele tinha muito orgulho disso aí. Ele dizia, minha família era negra, a origem de toda aquela terra que eles tinham em Orizona veio exatamente dessa origem negra deles. A avó dele, a avó Paula, ele tinha muito amor por ela, Paula, ele chamava, tinha Paula, né, naquela época. Ela nasceu em Minas, numa certa fazenda muito grande de lá, e que esse senhor tinha assim, um carinho muito grande por ela, pela Dinha Paula.
muito grande. No entanto, ela não ficou na senzala. Ela foi levada para Casa Grande, junto com a mãe dela, mas principalmente ela. Ela era assim, a família, o senhor, não tinham filhos. E apegou a ela, né? E ela era ela que direcionava as fiandeiras da senzala. Então, ela sempre com muito cuidado, porque eram irmãos de raça dela, de etnia dela. E ela tinha muito cuidado com eles, a tia Paula. E ela sabia bem conduzir, exigir dentro do que o senhor precisava e também ter carinho com os irmãos negros. Depois, mais tarde, ele comprou esse senhor, sabendo que poderia acontecer, e ele já tinha se apegado a ela, comprou um terreno para ela em Orizona. Um terreno titico, gente, sem alqueires. Aqui em Goiás. Aqui em Goiás. Sem alqueires. E transferiu a família dela para esse terreno. Aonde ela veio, ela era mais velha. Lá eles encontraram a família, eles eram, a Dinha Paula era da família Caetano. E eles encontraram a família Teixeira, que era do meu avô Benedito. Não sei a história do meu avô Benedito, assim, porque ele falava mais da Dinha Paula. Ele tinha mais contato com a família Dinha Paula. Eu sei que a avó Maria, que é a mãe do avô Benedito, também ele tinha muito carinho por ela, mas ele tinha um carinho imenso com a Dinha Paula, com a avó. E ela tinha essas terras de 100 alqueires. E meu avô Benedito morava nessas terras como agregado da Dinha Paula, porque a minha avó, a avó Maria Leodora, a mãe do meu pai, ela era filha da Dinha Paula. A Dinha Paula tinha mais ou menos uns 8 filhos, né? E nós temos aqui alguém que vocês conhecem que foi filho, igual, não sei se vocês já ouviram falar do Macalé. Pois é, o Macalé, o avô do Macalé é filho da Dinha Paula. Né? Então é muito próximo os nossos familiares aqui, família de Caetano e Teixeira, é muito ligado. Então eles vieram e um certo tempo, depois que a minha Dinha Paula morreu, eles venderam lá e vieram para Goiás, nas regiões ali de Cristianópolis, para aquela região ali. Depois, meu pai já muito novinho, bem novinho ainda, assim, muito independente, já com toda aquela característica de líder, carismático, ele envolveu com alguns políticos da região. Ele tinha 14 anos. Ele trabalhava para o pessoal, que eu não sei o nome, e esse pessoal foi envolvendo ele, levantando aquela curiosidade. Por quê? Porque na época eles estavam vivendo toda aquela trajetória de Getúlio Vargas, as mudanças no Estado, tudo aquilo, e ele encantou. Ele era encantado com Getúlio Vargas, com aquela luta de Getúlio Vargas. Por quê? Porque Getúlio Vargas, de uma certa forma, não. Ele transformou o nosso Brasil, e vocês vão saber disso agora no próximo ano, que vocês vão estudar, né? Ele vai transformar, ele vai derrubar todos aqueles senhores, aquele mando de coronel, e vai implantar realmente a democracia, entre aspas, mas vai... A República, né? Que é a República Nova, né? Ele vai implantar a República Nova, porque vai derrubar os coronéis. E meu pai encantou com isso aí, porque a mulher não tinha direito, passa a ter, os trabalhadores não tinham direito, passa a ter. Então ele já tinha, assim, a visão, ele era visionário. Ele já tinha essa visão dessa necessidade no Brasil. Quando ele chega em Piracanjuba, ele dentro dessa linha aí, Piracanjuba não, nos arredores, que em Piracanjuba ele não morou. Ele ficou pouco tempo e mudou, aí ele veio para próximo aqui, Piracanjuba. Você lembra mais ou menos a data, né? Não, essa data aí com certeza, porque vamos fazer uma conta rápida na minha cabeça. Deva ter sido 50, na década de 50. 1950. Não, 50 bem ainda não. 40, no fim da década de 40. Aí ele casa com a minha mãe, eles casam e vem morar
aqui na região de Piracanjuba. Chamada... É isso que eu quero lembrar. Como chama aquela... Perto do Rochedo? Próximo ao Rochedo? Não, é indo aqui por dentro de Piracanjuba, tem uma região... Maiada? Não, outro nome. Vou lembrar. No caminho... Próximo ao Rochedo ali. Não, próximo. E indo aqui entre Professor Jamil e Piracanjuba. Mas naquele fundo ali, É, né? Onde a naquele estrada, fundo, próxima à estrada antiga que ligava Crominha a É mais Piracanjuba. nessa, sabe, essa estrada que vai reto aqui, que passava, que os meninos não conhecem mais, por dentro ali de Piracanjuba? Eles vão conhecer essa estrada antiga, é um projeto pra gente conhecer. Tinha a venda, Esplanada, Estulânia. É Estulânia que chama? Tem Estulânia, uma região de Piracanjuba chamada Estulânia. Pois é. Centro Estulânia. Estulânia. É. Centro Estulânia. Ele morou ali. Nesse período que ele morou, ele trabalhou como agricultor, ele era agricultor. Ele trabalhava como agricultor, plantava, colhia. E nessas idas e vindas dessa roça, ele pisou num espinho de cobra. Ele pisa no espinho de cobra. Ele já era casado com a minha mãe, já tinha a Divina, a Maria Eleodora e a Antônia e o Altamiro. Ele tinha os 4. Ele pisa nesse espinho de cobra e o pé dele fica imensamente inchado a ponto dos médicos falarem assim, ó, vamos ter que amputar. Vamos ter que amputar essa perna. E eles descobrem nessa época que vinha um senhor aqui para fazer um trabalho. Se fosse um benzedor. Não, espírita mesmo. Ah. Espírita. E aí minha mãe falou assim, não, antes de nós ir no médico para dar o veredito que vai cortar o pé, vamos fazer o seguinte, vamos lá no seu Jerônimo Cândido, lá de Palmelo, seu Jerônimo Cândido. Porque já estava fazendo a fundação, já estava a fundação da cidade de Palmelo. Aí meu avô, muito católico, de rezar em latim sem saber escrever um O. E ele muito católico, não, isso é bobeira. Aí minha mãe, não, nós vamos. E convenceu meu pai de ir. E meu pai foi e conheceu o seu Jerônimo. A partir daquele momento que ele entra em contato com o seu Jerônimo, a fé espiritual dele cresce. Por quê? Porque aí ele vai para Palmelo fazer o tratamento espiritual, a perna desincha, ele volta ao normal, isso tudo entre um mês. A perna desincha, ele volta ao normal, conhece o senhor Eugênio, conhece a dona Maria, que está lá em Palmelo fazendo o tratamento. Eles se conheceram lá, então. Conheceram Minha dúvida em Palmelo. grande era onde o seu Alírio se conheceu a dona Maria. É porque o seu Eugênio, também a dona Maria estava com um processo de mediunidade desequilibrada, depressão. Hoje é depressão. Depressão. E mediunidade, muita mediunidade, e ela foi fazer o tratamento. E lá eles conheceram. O seu Eugênio já tinha um pedaço de terra aqui, que é ali aquela rua ali do Centro Espírita, pegando aquela rua ali, onde morava meu avô, a tia Luzia, que ele tinha uma rua que passava reto assim, que ia para a Redenção, para baixo era todo o terreno do seu Eugênio. Seu Eugênio convida meu pai para vir para cá. Por quê? Porque meu pai desenvolveu imediatamente, floriu toda a mediunidade dele. Nesse momento que eles estavam fazendo tratamento, o seu Eugênio e a dona Maria. Aí seu Jerônimo Cândido falou para eles, vocês têm que cuidar espiritualmente, não pode ficar sem trabalhar. Seu Eugênio convida meu pai para vir para cá, para eles fundarem um centro nos moldes de Palmelo, para que eles pudessem juntos fazer tratamento. Meu pai precisava, só que a essa altura meu pai tinha mudado para cá, aqui para os terrenos dos Poncianos. Ele já morava aqui nesses terrenos dos Poncianos aqui, sabe? Ele morava aqui. E ele já veio trabalhar mais próximo da região. Ele veio para cá. A primeira ele foi para Pilão, no norte. Quando ele saiu lá do tratamento, ele foi para Pilão, no norte. A cidade que tem no norte de Goiás. No norte de Goiás. Aí depois ele veio aqui para próxima, aqui nas terras dos Poncianos. Era do seu Pedro Ponciano. Do seu Pedro Ponciano.
E aí eles faziam um tratamento em Palmelo. Aí o que o senhor Eugênio fez? Convidou ele para estar vindo morar aqui. E ele não pensou duas vezes. Ele pensou uma oportunidade para eu colocar em prática a minha mediunidade e ter uma localização com a minha família. E ele veio. Não tardou muito quando eles começaram a fazer as aberturas dos trabalhos, que foi debaixo de um pau-terra, né? Ali ali aonde está plantado, eu acredito, aquelas flores amarelas, era esse pau-terra, ali de frente com o centro. Eles já puseram ali as barracas dele, eles ficaram ali, eles alojaram ali. Ali eram as casinhas espaço. que eles moravam. No primeiro momento, debaixo do pau mesmo, eles só punham uma lona, porque se Pra caso fazer a chovesse, oração. e depois fazer a oração no mesmo local. Depois eles criaram ali onde é o conselho tutelar, eles ergueram um rancho. Eles ergueram um rancho ali onde é o conselho tutelar. E fazia nesse rancho as orações. Era ali que eles faziam as orações. Mais tarde, isso já na década de 50, né? Acredito que 56... 57, o seu Jorge fala que a fundação foi, nesse artigo dele, ele fala, quando o seu Jerônimo Candinho veio, foi no ano de 1957. 57. Ele inaugurou o centro, ali, inaugurou o espaço, o espaço ali. Onde era o PET? Não, 59, seu Jerônimo, né? vem. 57 eles firmam a diretoria. Organiza os papéis e tudo. 59 eles erguem o centro e o seu Jerônimo vem inaugurar o centro. 59. Por isso que o aniversário do Centro Espírita Luz e Caridade é 10 de novembro, que é o aniversário, porque a inauguração foi 10 de novembro de 1959. Foi o aniversário, que foi a inauguração. Exatamente há 2 dias atrás que faria 60 anos. 60 anos. Então, aí, hoje é 12 de novembro, né? E dia 10 foi o aniversário. Mas nós vamos comemorar, e vocês estão convidados, em janeiro. Nós vamos marcar a data para vocês. Nós vamos marcar uma apresentação para vocês apresentarem esse trabalho. Tá bom? Vocês que vão ser os responsáveis de apresentar esse trabalho. Essa fala. Respondendo pela escola Professor Jamil Safed, como vocês contando estão a história estudando. do bairro Boa Nova, tá? E aí, vocês e Boa Nova. É interessante falar, meninos, porque quando a gente fala de fundação, a questão é, nós convidamos, então para entender como é que a Boa Nova se forma, você tem primeiro esse conglomerado de pessoas, né, que se reúnem em torno do centro para receber as graças, receber as orações, e aos poucos aquela comunidade que era pequena, as poucas famílias, elas vão se formando em torno do núcleo urbano, que é a Praça da Boa Nova, que hoje recebeu o nome de Praça de Professor Martinho, em homenagem ao primeiro professor da escola, né, que viria a ser formada, onde é o centro. Onde é o PET, né? Onde é o conselho, hoje o conselho tutelar. Onde seria, segundo os relatos que a gente já sabe, à noite funcionavam as orações, e durante o dia a escola. As orações, e durante o dia funcionava a escola, que era a escola, e o professor Martinho dava aula lá na Praça da Boa Nova. E depois, futuramente, vai ser transferida para a escola que seria João Modesto, que é a escola Boa Nova. E depois, quando o seu ali mais para frente, vai trocar o nome, é isso, tá? Isso, aí então, nesse entremeio, nesse aglomerado aí, foi chegando gente de tudo quanto é lugares, né? Mas interessante, vou contar para vocês, o aglomerado maior era de negros. As primeiras famílias que vieram eram negras. As primeiras famílias, não só a minha família toda negra, negritude, mas os que vieram também em busca de ajuda, porque muito pobre, muito carente, muito necessitados, eles vinham em busca, na esperança de socorro, um socorro que eles não encontravam, né, por vias públicas. Então eles vinham em busca e foi criando essa aglomeração. Ali aquela primeira rua onde o meu tio mora, que é a tia Luzia, depois do outro lado onde é a tia Bastiana mora, depois cresceu a Dona Maria, já começou naquela rua dela, ela já fez
Primeiro ela morou ali naquele espaço onde a comadre Vicência morou. Depois que ela passou para baixo, né? E aí na Redenção, nós chamamos de Redenção, que é aquela rua ali do Teixeira, aquela outra Nós de vamos baixo. falar sobre a rua ali Isso. do Teixeira, né? Ali era assim, casas, uma aqui, outra acolá, sabe? Bem mais De pau a pique, de pau a pique, simples, de adobe, bem simples. Também as nossas casas todas eram desse jeito, né? Quanto menino. Então, era as ruas feitas mesmo de terra batida, né? A patrol vinha, ou eles abriam no braço mesmo, aquelas ruas, e tudo muito simples. Com o passar do tempo, em 76, se não me engano, meu pai candidato a vereador, e ele era um líder religioso até então. Depois ele torna um líder político, porque ele candidata a vereador. E a primeira, 76 mesmo. a primeira eleição. A primeira eleição, 76, 75, 76. Ele ganha para vereador e aí começa a luta dele para mudar o ambiente urbano da cidade. Porque nós não tínhamos água, energia era só mesmo a praça ali, naquele miolinho aqui no setor Campo Limpo, já era mais expandido. Mas lá no setor Boa Nova não era. E ele começa então a lutar por essas melhorias para a cidade. E ele fica 4 anos como vereador, né? Reelegendo como vereador. Nesse período que ele reelege, que há reeleição para vereador, ele traz água, ele traz a energia. A água foi a conquista maior, porque nós não tínhamos nem onde buscar água, pegar água. Então a água foi a conquista, sim, que eu acredito, maior do que até a energia. Mas a energia, água sem energia não funciona, né, gente? Tecnologia. Então nós precisávamos também da água. E ele expandiu a água, expandiu já junto dele, veio a expansão também de alguns setores, que é esse setor aqui de cima, aqui, ó, próximo aqui ao cemitério, porque aí ele foi lutar, o prefeito doou alguns lotes, ele repartiu com os cidadãos esses lotes, alguns lotes, e foi expandindo, até chegar 96? 96. Mas antes disso já tinha uma luta, porque o seu Eugênio, seu Taufik, seu Neri, então isso, eles organizaram o distrito, que sem um distrito não tem município. Então vocês viram que foram muitos os pioneiros, muitas lutas. E seu Eugênio também era candidato a vereador, era vereador na época que também lutou junto. Quando foi 95, começa a luta pela emancipação. E o seu Alírio vai então ser o que está na frente dessa emancipação. E ele luta junto com os companheiros, muitos companheiros, que eu não vou falar o nome para não correr o erro de deixar alguém para trás, né? Muitos companheiros que ajudou ele na frente. Em 96 nós tivemos o plebiscito, né? Para saber se os cidadãos queriam que acontecesse então a separação. Né? E aceitaram, o povo disse sim, que queria essa separação através do plebiscito. Quando foi 95 isso, porque 96 já é eleição, não é? 96 já é eleição, não é? É. 96 ele já está saindo. Não, nós confundimos Nós a data, confundimos é a data. 91 plebiscito, 92 já é campanha de eleitoral, é isso. Vamos retificar. 91 plebiscito, 92 já a campanha eleitoral, 92 ele candidatou o primeiro prefeito, ganhou a prefeitura e sai vitorioso, né? Concorre com os amigos aí, sai vitorioso e torna-se o primeiro prefeito. Em 93 ele assume. Assumimos aqui, debaixo aqui eu falo assumimos porque eu fiz parte do primeiro mandato, né, deles, eu era secretária. Debaixo aqui foi de janeiro. Foi aqui no colégio, Foi aqui no colégio, debaixo daquela... Das festas juninas. Não,
fez a... Foi a festa de novembro, que tinha uma festa de novembro, Nossa Senhora Aparecida. Aí ele pediu, deixa essa barraca. Aí eles deixaram a barraca e em janeiro nós assumimos debaixo dessa barraca. Essa barraca, então, que foi assim, uma história muito bonita o primeiro mandato. Porque desde o primeiro lápis até a prefeitura foi construído. Prefeitura, a postinho de saúde. Postinho de saúde já tinha. Rodoviária, aquelas casinhas populares lá embaixo, a Praça Professor Jamil, que foi construído, estendeu para baixo ali, ó, da rodoviária, todo aquele lote, pôs energia em tudo aquilo ali, já pôs energia, levou água ali para baixo da rodoviária, todos aqueles lotes. Então foi um trabalho árduo e com recurso da prefeitura, que veio para a prefeitura. Todo o recurso que veio para a prefeitura. Então, e aí o trabalho dele parou aí? Não. Mesmo ele saindo da política, mesmo ele saindo da prefeitura, ele ainda continuou estando frente a algumas coisas aqui dentro do município, né? E isso aí é muito gratificante para a gente. Isso é a vida pública que ele se tornou, né? Quer dizer, ele se tornou um líder religioso, e né, meninos? E depois, aos poucos, ele foi tomando notoriedade, as pessoas acreditavam e valorizavam o que ele pensava, então ele caminhou para a vida política, mas ele surge como religioso. Uma pessoa para movimentar a vida religiosa da comunidade. Então, nesse momento, quando ele caminha para a vida pública, depois ele retorna, né? Tem todo o processo, ele teve 2 mandatos, Dois mandatos. Teve mais 3 de vereador. 4. Então, 4 no total, vereador. Né? 4 no total de vereador e 2 de prefeito. Então, ele teve a vida pública dele, mas o que nós, hoje, por exemplo, justifica ter o nome dele, Alírio Eliseu Teixeira, estendido no bairro Boa Nova? Quer dizer, ele construiu a sua história, deixou marcada a sua história e é homenageado, e foi homenageado mesmo antes de ter falecido. Porque quando surgiu esse loteamento, 1968, tá? A data, o mapa, ele já tinha sido uma pessoa homenageada em vida com o nome da rua. Então, lá atrás, seu Taufik, seu Jorge, né? Todos aqueles que começaram o loteamento, eles já sabiam, eles já tinham uma visão de que seu Alírio seria importante para o povoamento da Boa Nova, mas eles não imaginavam que ele se tornaria depois o primeiro prefeito, como foi. E ao longo da história foi se desenrolando e se tornou oficialmente, o primeiro prefeito. Nós fizemos um trabalho na Boa Nova e resgata, depois a Brenda vai pegar lá, né, Brenda? Isso. Os meninos vão pegar as informações que falam sobre os primeiros vereadores. Nós fizemos esse projeto lá em abril agora, em que fala da importância do seu Neri, da importância do seu Antônio Abel, da importância do seu Geraldo Antônio, da importância do seu Eugênio, da importância do seu Alírio, que foram os primeiros políticos que antecederam a cidade a ser o que ela é hoje. Eu, Fabiana, cortando você, dentre toda essa trajetória do meu pai, o que mais me emociona, na verdade, é ele, o homem religioso. Eu vou contar por que o homem religioso. Agora é uma particularidade lá da nossa casa, da minha casa. Porque o homem religioso, senhor Alírio, ele era cheio de mediunidades, né? Não vou especificar aqui, porque vocês não vão nem entender. Cheio de mediunidade, espiritualizado. Ele era receitista, né? E muito humano. A nossa casa era cheia de pessoas necessitadas, de toda espécie. Cheia de pessoas necessitadas. E meu pai nunca ficou nervoso com ninguém. Ele nunca saía do prumo, como diz os mais velhos, com nada que acontecia. Ele sempre falava, avisava assim pra gente, tenha paciência, vamos ajudar a olhar, vamos ver isso. Dark, você já fez aquilo? Minha filha, ontem, quando eu morei lá perto da casa dele, já casada, aí ele vinha, eu tinha meus filhos pequeninos, e ele vinha com as senhoras que vinham de longe com os filhos, falava assim, eles precisam de um banho,
Eles precisam de roupa e precisam de alimentar. Quer dizer, ele não tinha medo de chegar na porta da gente e bater para ele poder Fazer o trabalho fazer que ele o precisava trabalho fazer, né? que ele precisava. Dessa forma, quando chegava um andarilho lá na porta da prefeitura, isso aí era ele religioso, e que ele não tinha dinheiro mais no bolso, ele saía: você me dá 50 centavos? Você me dá 50? Você me dá 50? Até organizar a passagem para mandar o andarilho para frente. Então ele era muito religioso. E uma das coisas que ele pedia sempre, que eu trabalhei com ele na prefeitura, na diretoria de tesouraria: não deixa ninguém passar aqui e sair sem comer. Não deixa. Então isso aí era uma coisa maravilhosa que nós aprendemos dentro da nossa casa. Ele deu exemplo para nós, grandioso mesmo, da caridade, do amor ao próximo. Então isso aí para mim é a maior recompensa do mundo. Antes mesmo dele ser homem público, construtor, visionário, que via para frente, porque quando ele construiu a prefeitura, ele disse assim: eu quero uma prefeitura grande. Todo mundo achou um absurdo quando viu a planta da prefeitura. Os políticos lá em cima se aliram: professor Jamil não precisa de uma prefeitura desse tamanho. Ele falou: quem disse que o professor Jamil vai continuar sendo do tamanho que o professor Jamil é? Ele precisa sim. E hoje, se ele tivesse feito mais um pavilhão, seria pouco, porque nós temos Várias secretarias espalhadas, espalhadas por aí. Quer dizer, ele fez o que o dinheiro deu e ele esticou esse dinheiro para que desse. Mas ele tinha visão de progresso, de futuro. Né? E ele era religioso, ele era caridoso. Né? Então, o carisma dele veio do espírito, mas ele soube colocar isso em prática. Né? Então isso dá uma alegria muito grande para a gente que é filho, foi amigo, muito amigo, porque nós somos amigos assim, dele sentar e me contar esses casos. Eu não sabia por que na época que ele me contava tanto. Era para isso, né? Hoje eu sei por que ele me contava tanto, e eu achava bom ele me contar os casos. Pai, isso, assim, pai. Eu não sabia. Eu pensei que eu estava ouvindo uma pessoa que já estava cansada de viver. Não era. Eu tenho um compromisso com ele e com vocês. Sabe o que é interessante, Dark? Pega esse livro aqui. Nesse livro, que é do professor Jamil, na aula passada, nós descobrimos que o professor Jamil também quis ser professor de história, porque ele ouvia o avô e o pai. Lá no Líbano. Quando eles vieram para cá, eles também tinham essa visão. Eles queriam construir uma nova pátria. Foi isso que a gente viu? Quando eles saíram da Síria e vieram para o Brasil, eles queriam achar um lugar que providencialmente eles viajam o Brasil inteiro, o mundo inteiro. Nós vimos que eles vão sair do Líbano e vão ocupar várias regiões do mundo. Foi isso que a gente viu, meninos? E eles vão escolher o Brasil, primeiro Rio de Janeiro, depois São Paulo, e aí